sublime. E a Bíblia nos fala, irmãos, da nossa vida aqui, cada um tem a sua história a contar. O seu período de vida escreve uma história, e esta história que vem da sua vida é que talvez faz diferença no nosso dia a dia. E nós vemos nas Sagradas Escrituras aqueles que deixaram na sua história alguma coisa para o nosso ensino, aquilo que pudéssemos nós meditar grandemente, irmãos, numa história maravilhosa em que aconteceu com os servos de Deus no passado. E nós vamos meditar um pouco nesta noite num texto narrado em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver a história de alguém que teve um encontro com o Senhor desde o passado. E esse mostrou desde o início até o seu último momento aqui. Escrito em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao verso 8, nos deixa nós registrado assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus, na sua graça, complete em nossos corações para entender essa maravilhosa palavra. Meus amados irmãos, é um privilégio para nós podermos narrar num texto como esse, talvez olhar na personalidade de João, né? A palavra de Deus nos dá a informação a respeito de João, né? O que aconteceu com ele? O evangelista João, considerado um discípulo amado do Senhor, ele foi um dos prediletos do Senhor. Ele teve junto com o Senhor e nos momentos em que ele teve o maior privilégio de sermos aquele que estava junto do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele fazia parte do grupo de Jesus, né? Seguidamente, o Senhor fazia todos os critérios com João, né? Ele queria que todo lugar que ele fosse, e ele 3 pessoas que ele chamava completamente para ir com ele, né? Lá no Monte da Transfiguração, o Senhor foi com ele, chamou Pedro, Tiago e João para ir com ele. Então é um privilégio. Aonde estava o Senhor queria que eles estivessem juntos também, né? Então isso é muito importante nós olharmos, irmãos, a personalidade do João, né? E aconteceu algo tão, talvez quando depois da morte
o Senhor na cruz ali, quando ele estava na hora da sua morte, ele deixa uma responsabilidade para João, né? Cuidar da mãe. É muito importante observar que o escrito de João nos deixa para nós tão grandes coisas. Mas chegou um momento, João, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, ele passou por momentos, e nós podemos imaginar, irmãos, algumas coisas que aconteceram com João, né? Um dos privilégios que nós podemos ver, o Senhor Jesus, na sua vida messiânica, ele deixa algo importante para a nossa meditação. E essa privilégio que o Senhor estava aqui com o privilégio para ensinar os seus discípulos. Chega um momento em que a mãe de João, ela teve o privilégio de ir ao Senhor Jesus Cristo. E ela faz uma pergunta hesitante. Ela fala assim: olha, Senhor, eu quero que o Senhor permita que meus filhos assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Irmãos, e o Senhor Jesus deixa para ela que aquilo não era competência dele, falar está a competência somente do Pai. Mas ele deixa uma importante mensagem, dizendo assim: olha, somente aqueles que estão dispostos a passar pelo meu batismo, né? Aqueles que podem beber o cálice que eu hei de beber. E eles prontificaram. Irmãos, e o cálice de João e o cálice de Tiago foi muito pesado, e até mesmo de Pedro. Pedro foi crucificado em momentos difíceis, né? Momentos de sofrimento. E agora nós vemos Tiago, que ele passou a fio da espada. João viu isso tudo. João e Tiago passando ao fio da espada de Herodes. E depois, agora chega o momento em que João chega a um instante também para ele cumprir aquilo que ele tinha para passar por um momento de sofrimento que ele tinha dito ao Senhor. Então, nós vamos meditar um pouquinho a respeito disto, que João, ao pregar Jesus Cristo, ao falar do amor de Jesus, ao ele relatar o poder do Senhor, lá em Roma, né, tinha o homem que ele tomou o posto no ano 81, e ele teve até o ano 96, Domiciano. Domiciano ficou um pouco irritado com João em falar de Jesus. Ele não queria que falasse de Jesus. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. A amizade, talvez, o mundo não quer a nossa amizade. E aqueles que querem amizade com o mundo sofrem um grande desabono. Talvez não tenha momentos para que ele tenha felicidade eterna, mas ele tem a felicidade temporânea. E João não teve isso. João, ao falar de Jesus, ele o Domiciano não foi dado momento para que ele fosse feliz, não. Ele coloca ele para ser aprisionado num lugar, lá num lugar de exílio na ilha de Pátimo. Uma ilha em que eram colocadas as pessoas e trabalhavam ali como se fossem escravos. João já velho, a idade de João não era uma idade já pequena, mas ele foi levado. Algumas tradições dizem que ele foi até mesmo lançado sobre um tacho de óleo fervendo, e ele foi lançado na ilha de Pátimo. João sofreu muito naquele lugar, mas chega, talvez, irmãos, pensar, quando nós podemos imaginar um pouquinho antes dessas coisas, aquilo que podemos ver da vida de João, é aquilo que a mãe, o pai queria de João. Eles queriam que eles estivessem ao lado do Senhor, eles estivessem recebendo do Senhor os maiores privilégios. Então, por isto, meus amados irmãos, é necessário pensar, será que todos os pais têm a felicidade de querer que os seus filhos, em vez de ser um engenheiro, em vez de ser uma outra coisa, mas que ele seja um servo de Jesus Cristo?
Meus amados irmãos, é um maior privilégio, é muito mais do que ser engenheiro, é ser talvez o homem de maior potência nessa vida aqui, porque ser servo de Jesus Cristo é aquilo que o Senhor falou com Saulo lá no caminho de Damasco: eu mostrarei quanto é bom sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o que é valioso sofrer pelo meu nome. Então, por isso nós vemos João neste texto, que nós podemos pensar agora nesse momento mais feliz desta oportunidade, em poder registrar nestes fatos a bênção de Deus em ter esses privilégios que nos faz lembrar da glória do Senhor na nossa vida. Esse primeiro versículo anuncia: eu pude ter o privilégio, meus amados irmãos, de escrever todo o livro de Apocalipse, e ali, versículo por versículo, começar a ver o que Deus quer conosco nessa vida aqui. Talvez nós podemos imaginar, será esse tempo quando o Senhor perguntou, os discípulos chegaram ao Senhor e perguntaram: olha, será que é esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O Senhor, eu não vou falar que você chega esse tempo, não, mas quando você ver na terra fome, terremoto, peste, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, aí isso não vai ser o fim, mas está bem próximo, e nós estamos vendo, irmãos, que está próximo o tempo em que o Senhor há de vir para buscar a sua igreja. Então nós podemos ver que nesse versículo anuncia um assunto neste livro que é maravilhoso, a saber, as coisas que em breve vão acontecer. Quando João, na velhice ali, na ilha de Patmos, naquele sofrimento, talvez naquele lugar que talvez não podemos nem imaginar no sofrimento que ele estava ali, numa hora terrível da situação, e João agora, quando ele olha para trás, vê alguém falar com ele. Quem era? O Filho de Deus, falando com ele. E o que ele estava falando, ele disse: olha, eu vou te falar aqui o que vai breve já acontecer. Meus amados irmãos, há um grande parâmetro entre Apocalipse e Daniel. E nós olhamos em Daniel quando o texto foi assim: olha, esse livro é para ser selado. E agora nós vemos em Apocalipse: esse livro é para ser aberto. Então, por isso é muito interessante observar tudo isto. Então, nós vemos, irmãos, que Apocalipse fala de uma revelação. Revelação é aquilo que ninguém sabe, mas vai ser transmitido a alguém. E vem o anjo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, desce junto, e ali, talvez olhando para aquele discípulo que ele tanto amava aqui, agora naquele sofrimento, e ele agora transmite para ele uma revelação. A revelação era para ser escrita, era para ser notória, uma revelação que era para ser transmitida com fidelidade, era concedida por Jesus Cristo. Não era outro, não. Não era outra pessoa que poderia estar ali, a não ser... Era difícil a entrada, somente os soldados romanos entravam naquela ilha para buscar as pedras que ali eram tiradas para ser levada para Roma. Eram os soldados que ali havia, mas ali o Senhor Jesus Cristo se pôs ao lado de João. E ele descreve, e a palavra diz que ele notificou. Ele deu as notas daquilo que ia acontecer. Então nós vemos, meus amados irmãos, este privilégio. Diz assim: o Senhor Jesus transmitiu ao seu anjo e notificou a João. Irmãos, um privilégio muito grande para João é que ele ia escrever, talvez naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dor, angústia, terrível situação, João ia escrever aquilo que o Senhor tinha proporcionado para que acontecesse aqui nessa vida. Por isso, meus irmãos, ele atestou a palavra profética, recebeu de Deus, qual Jesus Cristo, que ele deu testemunho. O testemunho é coisa maravilhosa, irmão. O testemunho é aquilo que nós podemos imaginar, fala aquilo que sabe de alguém. Então, se ele sabe de alguém, a felicidade
de poder transmitir aquilo que o outro tem a fidelidade de falar. Por isso, meus amados irmãos, é muito bom para nós, nesta noite, podermos imaginar esses privilégios que nos faz sentir a glória do Senhor perto de nós, a revelação de Jesus Cristo. Todos os momentos do Senhor Jesus aqui foi para revelar, e Ele revelando para os seus discípulos, antes de chegar até a cruz, ele revelava aos seus discípulos: olha, vocês vão ficar aqui. Ele lá no capítulo 17 de João, ele fala na oração sacerdotal ao Pai, assim: Pai, aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele estava relatando ali momentos em que ele queria que aqueles que, orando por aqueles que ainda iam crer. E é por isso, meus amados irmãos, ele deixava claro para os seus discípulos que eles iam ter aflições, iam ter lutas, dificuldades, momentos que passou como João. E nós podemos ver nesses textos, meus amados irmãos, o privilégio de uma vida que tenha comunhão com o Senhor. E João descreve nestas palavras. Quando nós olhamos nesse texto que nos chama a nossa atenção, um privilégio sublime que nos chama a nossa vida em comunhão com o Senhor, dizendo nestas palavras que nos dá a nós uma bênção gloriosa de podermos nos relatar nessa revelação de Jesus Cristo. Nesse primeiro ponto, ele chega no segundo versículo, que ele chega dizendo: o qual atestou a palavra de Deus. Quer dizer, ele deixou claro a palavra de Deus. Notificou ao seu servo João que deu testemunho de Jesus Cristo. Foi aquilo que ele falava do Senhor Jesus. Era o momento que ele tinha o privilégio de falar. Olha, naquelas palavras que mesmo foi relatada, em saber naquilo que ele tinha crido, naquele que ele conhecia o Senhor, aquilo que ele teve o privilégio de, junto com o Senhor, muitas vezes recostar aos seus ombros. Momento em que estava com ele, quando estava antes do Senhor Jesus e a cruz, ele teve aquele privilégio junto com ele, de junto na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, ele estar com ele ali. Então, por isso, irmãos, é interessante observar este texto, que nos dá para nós essa felicidade de saber do testemunho de Jesus. Quanto tudo que viu, ele queria que fosse notificado o anjo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ali estava quando estava junto a João, ele para escrever tudo aquilo que estava sendo para ser falado. Ele falou da bem-aventurança dos crentes, ele falou dos perigos dos crentes, ele falou sobre o julgamento que há de ter sobre o mundo, desde o início até o fim. E ele chega às palavras dizendo para que pudessem todos tomar conhecimento. Irmãos, nós estamos vivendo num momento em que os cristãos precisam tomar conhecimento do plano de Deus nesta vida aqui. Poder tomar o plano de Deus. Muitas pessoas não querem nem mesmo ler o livro de Apocalipse, uns têm medo de ler, mas sabendo que estas coisas, a palavra do Senhor, que em breve vão acontecer. Para nós, irmãos, parece muito tempo. Para nós parecem muitas dificuldades a seguir, mas quando a carta de Pedro nos fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, o Senhor é eterno, então para Ele pouco tempo resta para o Senhor restaurar o seu povo. Bem-aventurado aqueles que leem. Olha, meus amados irmãos, a minha preocupação com os cristãos dos nossos dias, a nossa preocupação é que muitos crentes não estão lendo a Bíblia. Muitos crentes não estão buscando nessa palavra, que ensina para nós o caminho que nós devemos seguir, nos mostra a vida que nós devemos ter, uma vida de santidade, uma vida que possa nos glorificar ao Senhor. É aquilo que tinha em João, é aquilo que chegou ao critério de Deus, é aquilo que Deus quer dos seus filhos. É aquilo que Deus der dos irmãos em Vila Cristina, é aquilo que o Senhor quer dos irmãos em outras igrejas que têm ao nosso redor,
O Senhor quer que os salvos por Jesus Cristo tenham comunhão com Ele, mesmo seja na hora do sofrimento, na hora das dores, na hora das tristezas, nas horas da dificuldade. O Senhor quer intimidade com o seu servo. Então, Ele quer que a palavra fala que é bem-aventurado, é feliz, é aqueles que leem, aqueles que buscam o momento de ver nesta palavra o privilégio de uma vida consagrada ao Senhor. É aqueles que também não preocupam com outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós não temos o privilégio de estar na casa de oração para ouvir pessoalmente, mas podemos ouvir através desse aparelho, podemos ouvir através, talvez, de momentos de um com o outro, nós falar das grandezas de Deus, do poder do Senhor, das maravilhas de Deus, aquilo que o Senhor tem para aqueles que creem, a bem-aventurança que o Senhor dá para os seus servos. Meus amados irmãos, é coisa benéfica para nós, nesta noite, podermos ver aqueles que guardam. Irmãos, é muito mais fácil nós guardar as coisas do mundo do que guardar as coisas de Deus. Talvez alguém no ônibus fala alguma coisa má e nós não esquecemos, mas a palavra de Deus fala talvez por muito tempo e nós não lembramos. A nossa mente não arde. É aquilo que aconteceu com o Senhor depois da ressurreição, quando ele estava no caminho de Emaús. E ele com aqueles dois homens, e eles conversavam, e o Senhor aproxima e fala com eles, e caminham juntos, mas até o momento em que ele puderam conhecer o Senhor Jesus no partir do pão, e o Senhor, dando graças, sumiu, e eles olharam para um outro e falaram assim: será que não ardia em nosso coração quando ele não nos falava conosco pelo caminho? E agora eles não olharam o cansaço, eles não olharam as dificuldades, não olharam os problemas do dia, mas eles voltam a Jerusalém. Então, irmãos, não é momento de pensar, largar tudo e voltar a Jerusalém. Voltar ao lugar em que o Senhor fez para nós a nossa redenção. Nós temos muitas coisas maravilhosas nesse texto, mas uma das coisas que o Senhor relata para João é que ele deixasse escrito para as igrejas da Ásia. Por que 7 igrejas da Ásia? O Senhor estava falando dos acontecimentos em 7 períodos diferentes. Então, por isso é necessário, meus amados irmãos, que nesta noite nós possamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso sentimento, para que o Senhor venha falar conosco. Da mesma forma que falou com João, nós podemos imaginar em que ele diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. 7 Espíritos, irmão, aqui está mostrando bem claro, o Senhor está dizendo para a igreja que aquele que ele havia de vir. Olha, meus amados irmãos, o Senhor virá. Ele não deixou escondido para ninguém, ele fala que ele vai voltar. Ele diz a João aqui, mas lá no início da igreja, em Atos 1:11, ele diz também as palavras do Senhor quando ele foi assunto ao céu, quando ele foi para junto do Pai, quando ele deixou a igreja aqui iniciada, e ele vai subindo, a palavra diz até que uma nuvem cobriu dos seus olhos, mas ali se colocou diante daqueles varões da Galileia, colocou ali 2 varões, homens vestidos de branco, aqueles anjos de Deus apareceu, e assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que você viu subir para o céu, ele vai voltar. Então, glória ao Senhor que ele vai voltar. Eu aguardo o Senhor, a volta do Senhor, meus amados irmãos. Vivemos num mundo turbulento, num mundo de pecado, num mundo que nós mesmos não podemos nem imaginar o que está acontecendo. Não podemos nem imaginar na idolatria, não podemos imaginar na corrupção, não podemos imaginar em nada, porque a única saída que nos resta é a volta de Jesus. A única saída que nos resta é o Senhor voltar, aquela casa que Ele preparou para cada um de nós, e Ele foi para o Pai e falou que ia voltar para buscar o seu povo. Então, por isso é necessário pensar que a palavra do Senhor diz que
O Senhor está deixando claro para as igrejas. Ele pega as igrejas da Ásia em 7 períodos diferentes. Nós vivemos hoje no período da igreja de Laodiceia. A igreja que talvez aquele momento mais terrível da igreja em que o mundo se conforma, o mundo se transforma, o mundo vive e o mundo anda dentro da igreja. É um perigo para nós, meus amados irmãos, começar a preocupar com essas coisas. Que pessoa querem ser? Tito descreve essas palavras. Que pessoa vos convencer? Santo trato e piedade. A palavra de Deus que sem a santificação ninguém verá o Senhor. João teve o privilégio de estar com o Senhor na sua vida messiânica. João teve o privilégio de ver na transfiguração no monte, ali quando o Senhor foi no monte da transfiguração, João estava com ele. João teve o privilégio de estar com o Senhor quando ele fazia a Santa Ceia, a sua primeira, instituía a Santa Ceia, João estava. Meus amados irmãos, João estava junto à cruz quando o Senhor foi crucificado, e João estava agora junto com o Senhor, junto a João, quando ele escreve o livro em que o Senhor planeja para com esta humanidade, para que a igreja de Deus esteja preparada, porque quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos estar com ele para sempre. E a palavra de Deus nos diz bem claro que a parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano rei da terra. Ele, meus amados irmãos, não há nome de reis nesta terra. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é o rei soberano. Quando chegar na segunda vinda, o Senhor há de descer no Monte das Oliveiras, e quando ele pisar no Monte das Oliveiras, 2 vales vão se abrir, porque o Senhor há de pisar ali com os seus pés. Isso é maravilhoso para nós. A igreja do Senhor estará com ele, meus amados irmãos. É coisa gostosa para nós saber que aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos pecados, nos constituiu rei e sacerdote para o seu Deus e Pai, para a glória e domínio do século dos séculos. O Senhor nos coloca nesse pedestal de honra, pedestal de glória, pedestal de felicidade, para glorificar o Senhor. Saber, primeiramente, em que ele nos ama, ele pagou o preço da nossa redenção. Ele nos constituiu o reino, que estaremos com ele. Ele ainda diz que ele nos dá o privilégio de ser sacerdote, intercessor. A igreja de Deus tem a bênção de ser intercessora. E nós devemos orar intercedendo pelos nossos vizinhos, ou intercedendo pelos nossos amigos, intercedendo para os nossos filhos que necessitam crer em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a juventude e os irmãos, muitos crentes, estão dormindo. É aquilo que nós vemos lá o Paulo escrevendo. Olha, é hora de despertar do sono. A nossa salvação está muito perto de nós agora do que o momento em que nós cremos. Então, por isso, nós podemos observar que a ele foi dado o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que ele vai vir nas nuvens, não vai ser a segunda, vai ser o momento em que o Senhor vai arrebatar a igreja. Ele está notificando a João, dizendo que vai ser esse período em que o Senhor diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, isso será na segunda vinda. Todo olho verá, será na segunda vinda. É aqueles que o transpassaram. No arrebatamento não vai ter, nem todos os olhos que vão ver, somente os salvos por Cristo irão ao seu encontro. É a coisa maravilhosa pensar nesse texto. E ele diz, essa palavra é real e verdadeira. Eu sou o alfa e o ômega. Na palavra, dizendo no dicionário grego, a palavra lá do hebraico, ele diz que essa palavra mostra bem clara, dizendo que ele é o primeiro e ele é o último, ele é o princípio e ele é o fim. Então, o Senhor é tudo. Aqueles que creem no Senhor Jesus têm algo importante para a sua vida. Meu amado irmão, se você ainda tem dúvida da sua redenção, se você está levando a sua vida relaxadamente, coloca no altar de Deus, porque aquelas palavras que o Senhor falou para Ezequias, fala também, olha, coloca em ordem a tua casa, porque certamente ele morrerá e não viverá. Mas a palavra que o Senhor diz para a igreja, olha, coloca em ordem a sua vida, porque eu vou voltar, certamente voltarei.
Certamente vou voltar a qualquer momento. Aqueles que creram no Senhor ao seu encontro. A palavra do Senhor é clara e ela é feliz, irmãos, para aqueles que creem. Se nesta noite tem alguém que está nos ouvindo, que ainda não tem Jesus na sua vida, olha, creia no Senhor Jesus, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer te dar vida. Hoje Jesus quer mudar a sua sorte. Ele quer tirar a sua vida de um lugar terrível, um saco de lodo. Ele quer tirar a sua vida da perdição para colocar para que entre no gozo do seu Senhor. É a bênção que o Senhor tem para aqueles que creem. Que Deus abençoe que nesta noite alguém que os salvos em Cristo se elevam a sua vida. Que os salvos em Cristo glorificam o Senhor. E aqueles que ainda não são servos do Senhor, que eles tomem lugar no altar de Deus. Que Deus abençoe. Amém.